boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui na Tink TV para o nosso Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente na sua TV, através dos canais 25 e 525 da NET. NET, claro. Nós temos aí 500 mil internautas, espectadores que podem assistir a nossa programação através da NET, a programação da Tink TV. E agora com a Claro também, mais 500 mil, quase 1 milhão de pessoas têm poder ter acesso aos nossos canais. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pelo seu acesso. E nós estamos perguntando na rede social sobre as pautas para o nosso programa Pense Nisso. Quem você gostaria de ouvir a sua história aqui no nosso programa? É só escrever. E uma das pessoas que mais tem sido solicitada aqui no nosso programa é a entrevistada de hoje. Ela é uma pessoa da sociedade joseense, da sociedade Vale Paraibana, mas ela não se concentra apenas na sociedade, não. Ela trabalha muito pelo voluntariado. E é com ela que nós vamos bater um papo e é com ela que nós vamos ter o nosso Pense Nisso de hoje. E agradecendo a participação de Vera Bofolin aqui no nosso Pense Nisso. Muito obrigado, Vera. Um prazer estar aqui. Agradeço o seu convite. Muito obrigada. Fiquei muito honrada que você disse que está retomando, né? E eu fui a primeira a ser convidada. Muito obrigada nós pela deferência. Nós ficamos felizes deferência. porque você tem uma história muito importante aqui em São José dos Campos. Você que está acostumado aí a ler jornais, revistas, sempre tem ali uma figura da Vera Bofolin sorridente, né? Na sociedade, como eu disse, Vale Paraibana, joseense. Mas não é só isso, não. Ela trabalha muito em benefício ao próximo, né? E é sobre isso que nós vamos falar com essa figura muito querida aqui na nossa cidade, na nossa região. A senhora é natural de onde? De Taubaté, né? Eu recebi o título de cidadã joseense, que foi maravilhoso para mim. Mas eu só nasci mesmo em Taubaté, porque o papai e a mamãe vieram mocinhos para cá, né? E eu só fui nascer mesmo em Taubaté. Foi criada na fazenda Limoeiro? Eu nasci e vim para cá um mês mais ou menos de idade, assim. E estou aqui, quer dizer, já me considerava joseense, mas agora eu sou mesmo cidadã joseense, né? Qual a lembrança que a senhora traz da sua infância? Eu acho uma delícia a minha infância. Minha infância foi, assim, maravilhosa. Conheço, assim, São José no comecinho, com aquele monte de neblina. Eu vinha, às vezes, o meu pai estragava o carro na fazenda, a gente vinha de charrete para vir para a escola. Então eu tenho uma infância incrível, uma infância linda, infância que eu acho que toda criança hoje em dia devia ter. Sabe, aquela infância saudável de fazenda. A fazenda Limoeiro, ela fica ali no bairro Limoeiro. E era fazenda, né? Próximo ao Jardim das Indústrias, né? Era fazenda. Naquela época era um pouco diferente do que é hoje, né? Porque o Jardim das Indústrias fazia parte da fazenda. Então, o Jardim das Indústrias, Johnson, Bar da Gruta, não existia nada disso. Tudo era nossa fazenda. Então, o meu quintal era tudo isso, entendeu? Então, eu tinha cavalo, eu andava a cavalo, teve uma infância maravilhosa. Então, todo o Jardim das Indústrias, essa tudo área toda fazia parte da Fazenda Limoeiro. O Jardim das Indústrias, toda a Várzea, eu acho que, parece-me que é 630 alqueires de terra que a gente tinha aqui em São José, né? Agora ainda temos um pedaço ainda. A senhora curtiu muito a infância, então? Curti, fui bem assim, aquela infância, como eu falei, toda criança devia ter. Muito gostoso, convivendo com os animais, convivendo com as galinhas, os porquinhos do meu pai, com tudo, peru. Tem criança que agora se assusta, né, de ver um bichinho ou quer ver. Eu conheci todo tipo de bicho. E uma infância adorável. E como é que foi a adolescência aqui em São José? Foi gostoso. Logo eu conheci meu marido, né? Então eu conheci o Delva muito menina. Eu tinha 14 anos quando eu conheci. Então foi o meu único amor. Então é difícil também essas histórias, né? Então ele
meu príncipe encantado. Dr. Délvio Buffolin é um dos mais conceituados advogados aqui da nossa cidade, né? É o esposo da dona Vera Buffolin. Bom, então, com 14 anos vocês conheceram? Com 14 anos conhecemos, com 15 anos eu fiquei noiva, que naquela época era assim, chegavam, né, o meu pai todo assim, olha, vem aqui, não é para comer frango não, é para casar. Era assim mesmo? Era assim mesmo. Então, era aquilo tudo muito certinho, né, que nem existe mais. Hoje em dia, minha neta disse que não existe mais gente como nós. E foi assim, a gente... Quando eu fiz 18 anos, nos casamos, e fiquei mais tempo noiva do que só o namoro. Eu fiquei noiva logo assim, com 15 anos, né? E foi assim, muito gostoso. Tivemos uma vida tranquila. Qual era o sonho de infância da Vera? Meu sonho de infância, talvez era achar meu príncipe encantado, viu? Achou cedo, né? Achei cedo. Antigamente a gente casava, né? Muito cedo mesmo, né? Mas eu não me arrependo, não. Quantos filhos? Um casal. Nós temos um casal e uma neta, e cheio de cachorro, de bisneto, neto, sei lá, porque meus filhos tiveram mais cachorro do que... E como é que foi aquele momento lá que a senhora falou para o Dr. Délvio, você vai ser pai? Eu acho que, olha, foi até meio assim, porque eu casei, demorei 3 anos para engravidar. E no começo a gente não queria, que eu era mocinha, queria aproveitar. Daí logo que parei lá com as pílulas e tudo, já queria o neném e não vinha. Então quando eu engravidei, que não demorou muito, foi assim uma alegria muito grande para minha mãe, para minha sogra, para ele, porque estava todo mundo esperando, sabe, esse neném. E veio a Gisela, né, uma menina boa. Nós assim, na nossa história de vida é uma história bonita, porque nós tivemos filhos muito bons. Todos seguiram a carreira do Délvio, né? E todos são advogados. Até a neta é advogada já, e os dois, nós são concursados, mas a neta não, ela quer seguir carreira, né? Então, carreira assim, de advogada. E ela já trabalha num escritório na Faria Lima, e está muito bem, um orgulho para nós. E ela já discute com o avô, tudo que é a respeito de lei, ela discute com o avô, né? Então, acho bonito. A nossa família, os filhos sentam, a única fora da lei sou eu, porque todo mundo é da lei, né? Então entendem, falam, mas eu até já acostumei, até entendo um pouco de tanto que converso. E eu já sou mais do lado festeiro, do lado de ajudar meu próximo, né? Então cada um respeita o seu espaço. O Délvio sempre me respeitou nesse lado da caridade, que isso eu acho que veio dos meus pais, essa coisa de berço, eu acho, porque eu desde menina eu vejo meus pais ajudando alguém, sabe? Então é uma coisa assim que eu nasci assim, desse jeito, de uma preocupação de ver o próximo, né? Como é que a senhora vê o desenvolvimento de São José dos Campos, daquela época para São José de hoje? Olha, eu acho fantástico, eu acho assim, a cidade foi crescendo, ela continua do jeitinho que eu conheci, o centrinho, né, que não mudou. Mas o resto ficou fantástico, ficou uma cidade moderna, uma cidade bonita, uma cidade limpa. Eu acho que essa ponte que inaugurou agora vai ficar um marco na cidade, é um dos pontos mais bonitos. A gente percebe agora bem o rio passando, né? Que era o Vidoca, né? Eu nem sei se chama Vidoca ainda. Então, eu acho assim fantástico. É uma cidade assim que eu viajei bastante, conheço bastante o mundo, mas a gente ama São José, viu? Eu acho assim, eu gosto de viajar e vejo que São José acompanha o primeiro mundo, sabe? Assim, uma cidade limpa.
E eu admiro muito o atual prefeito da cidade. Eu acho ele fantástico também. Bom, é uma cidade que está desenvolvendo, que a senhora acompanhou lá de trás, uma jovem senhora com uma filha. Como é que a senhora foi se aproximando da sociedade aqui de São José? Eu acho que pela minha mãe. A mamãe sempre foi assim, mais ou menos eu segui o que a mamãe foi, eu fiquei, entendeu? Porque a mamãe também sempre ajudou o próximo. Ela fazia parte da Associação das Mães, do Rotary Club. Então, eu fui aprendendo com ela. Então, participava juntamente com ela? Participava muito com ela. Até, por exemplo, a Casa da Amizade, a mamãe foi presidente, que a Casa da Amizade é onde funciona os Rotary Club, né? Sim. E a mamãe foi presidente lá. E, no fim, eu também acabei sendo presidente. Lá, até na época que eu peguei, era o prefeito era o Joaquim Bevilacqua, e ficou assim, ou a gente assim, ou vitalizava aquilo, assim, ou tomaria a sede da Casa da Amizade, porque funcionava uma escola, mas a gente teria que dar um jeito, não poderia ficar como estava. E daí eu me lembro, eu fiquei 4 anos lá como presidente, reformei, construí a casa e funciona até hoje. Ela está mais ou menos até como eu deixei. Eles dão uma pintadinha, dão uma arrumadinha e tudo, e nós frequentamos lá, porque o Delvio é rotariano, né? E eu também, né, como esposa de rotariano. Tem até a minha placa com o nome da minha mãe, o meu nome. Então a gente tem uma história. Eu acho que foi da mamãe mesmo que veio, né, essa... Que legal. Agora, e o seu pai? Fala um pouco dele. Tom Marcondes. Então, o papai também... Ele foi presidente também da cooperativa, da né? cooperativa, rotariano, fundador de Rotary e tudo. Então, eu acho que desse lado mesmo, é dos dois, né? Do papai e da mamãe. O papai também sempre gostava de festa, gostava de oferecer a casa, gostava de fazer churrasco, gostava de fazer feijoada para os Rotarys. Então, são coisas assim que a gente aprendeu desde a infância. Eu acho que tudo que eu aprendi veio de berço mesmo. Assim, a caridade, o amor ao próximo. Meus pais ensinaram isso desde criança. Então, eu não sei, para mim é fácil fazer isso, entendeu? Não, é uma coisa que pertence a mim. É porque tem muita gente que diz que gosta de ajudar o semelhante, né? Mas ficam só nas palavras. Agora, Vera Bofolin é muito requisitada, né? Rotary Club, nas entidades sociais. A PAI já faz 35 anos que eu trabalho como voluntária na PAI. Pois é, e ela se dedica um tempo diário da sua vida para trabalhar para o próximo, e nós vamos falar daqui a pouquinho desse trabalho maravilhoso que é feito na PAI. Ou seja, Vera Bofolin conseguiu congregar toda a sociedade, né? Não só para festas, não só para comes e bebes, não, mas para trabalhar para os outros, buscar... Isso, verdade. E agora na pandemia eu tive essa resposta muito linda, me emocionei muito na pandemia agora com os nossos amigos. Porque sempre a gente faz alguma coisa e oferece, né? A gente faz e oferece uma festa, convida os amigos e o dinheiro vai para a entidade. Mas dessa vez nós não oferecemos nada, a gente só pediu. E o retorno assim foi fantástico. Em menos de 20 dias nós conseguimos as 313 cestas, né, básicas, e ainda sobrou para mais um mês, né? Não digo que vai dar para as 313 famílias, mas para as mais necessitadas, porque mesmo na PAI tem gente mais necessitada do que o outro, né? Então foi assim uma coisa maravilhosa, foi assim uma união mesmo de amor, né? Porque eu penso que só o amor mesmo constrói um mundo melhor.
e a gente vê como tem gente boa. Nesse momento, eu vi assim que os amigos, nós temos um grupo de amigas que é Diamonds, que nós chamamos, Diamante. E essa minha amiga, ela também ajudou esse grupo de amigas que também ajudou. Então, sabe que eu senti assim, uma rede de amor. Um amigo falando para outro amigo, e assim foi indo. E quando nós vimos, em menos de 20 dias, a gente conseguiu. E uma cesta básica maravilhosa, tinha uns 6 itens mais importantes e depois 2 itens assim mais de gulosema, de alguma coisa mais gostosa na cesta. Então foi uma cesta fantástica, maravilhosa, e a gente só tem que agradecer, eu acho que aos amigos e a Deus, porque eu acho que sem Deus também a gente não é nada. Chega o verbo. É. Bonito, né? Essa é a entrevistada de hoje, Vera Bufolin, aqui no nosso Pense Nisso. Nesse primeiro bloco você conheceu um pouco da Vera. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, você vai conhecer um pouco do que é a PAI. Outro trabalho sensacional em São José e em todas as cidades no Brasil. Já, já. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços: manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Se você está querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos, para o seu casamento, olha esse espaço maravilhoso, o Espaço Nobre Mineirinho. Ele existe já há 4 anos e está aqui de portas abertas para receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados, cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo o conforto para você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui. Você vai muito, muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só para festa, quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que se você contratar algumas datas ainda disponíveis, você paga R$ 4.900 no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425, no bairro Majestic, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro que está sendo construído. O telefone para contato é 99715-9532. Venha conhecer Espaço Nobre Mineirinho porque é maravilhoso.
Muito bem, estamos de volta aqui no Pense Nisso, na TIC TV. A sua TV que diariamente traz o nosso programa com entrevistas interessantes, assuntos interessantes para o seu conhecimento. Muito obrigado pela sua participação, você que tem escrito, pedindo aí pautas, sugerindo entrevistados, e muitos pediram a presença, a participação de Vera Bufolin, e ela está aqui hoje para bater um papo conosco. Já no primeiro bloco, falou um pouco sobre a sua vida, né? E agora nós vamos saber desse trabalho importante que é feito aqui na cidade com a APAI. A APAI que foi fundada em 1971 aqui em São José, né? Isso, é. E a senhora tem quantos anos de APAI? Então, 35 anos de APAI, agora em novembro faz 36 anos. E eu entrei assim na APAI, foi uma história assim engraçada, não sei se você lembra o Dr. Pedro Barbosa, você lembra? Então, ele que era o presidente. Na época que convidaram o Dr. Pedro Barbosa, ele veio falar comigo, falou: Verinha, eu era bem mocinha, ele falou: Verinha, eu gostaria muito que você fosse a minha vice-presidente. Daí eu falei: ai, doutor Pedro, né, eu estou tão ocupada, eu estou com a responsabilidade, sou presidente da Casa da Amizade, eu vou ter que fazer uma pequena reforma, construir, e então é uma coisa assim que não sei se eu vou dar conta. Ele falou: não, você não se preocupa, você só vai ser minha vice, você continua fazendo as suas promoções. E eu falei: então, se o senhor não ligar que eu faça assim a promoção dividido a APAI e Casa da Amizade, a gente divide. Não, tá ótimo e vamos fazer. Então, naquela época, o que eu realmente fazia eram as promoções, e o doutor Pedro que estava dirigindo a APAI. E assim nós ficamos 6 anos. Eu como vice dele e presidente lá da Casa da Amizade. E fizemos muitas festas juntas, a mamãe me ajudava também. Então, unia o Rotary com a APAI. Por isso que o Rotary é muito chegado na APAI. O nosso Rotary, que o Delfo foi fundador do nosso Rotary, né? O Rotary Oeste, e eles sempre estão assim, com carinho, olhando com carinho com a APAI. Agora mesmo, o Calvala nos doou 80 máscaras para a APAI, dessas que tem a proteção plástica. Então, a gente fica assim, como eu digo, sempre muito reconhecida e agradecida, né? É uma gratidão enorme que a gente tem pelos amigos, pelos clubes, né? Dona Vera, o que é a APAI e qual é o objetivo da APAI? Então, a APAI, ela atende no momento 313 crianças. Ela atende de 0 ano até assim, sem idade, sem limite. Porque uma criança da APAI, ela é criança o tempo todo, né? Mesmo que ela chegue à adolescência. São excepcionais físicos e intelectuais. E então, entra bebezinho, e a gente acompanha, né? Nós temos psicólogas, assistentes sociais. Então, é bem trabalhoso, porque elas são atendidas, assim, por exemplo, os bebês quase que individualmente, né? As salas não podemos ter, assim, tem um limite de lotação, não podemos ter mais de que 10, 9 alunos, né? Então, a APAI, ela funciona como fosse uma escola, né? Então, ela vai conforme o grau de criança e a idade, até ela chegar na oficina. E na oficina nós temos crianças assim que nós conseguimos pôr no mercado de trabalho. Alguns não, ficam mesmo lá, né, para sempre. E é assim gratificante você ver, porque eu já consegui ver um bebezinho e se tornar adulto lá dentro, né? E isso é lindo, é gratificante. Então, e você vê o trabalho, nós temos o bazar, não sei se
Você já viu o Bazar da Pai, funciona no Shopping Colinas também. É uma coisa assim linda também, que o Shopping Colinas, o Vale Sul nos deu, né, uma sala, emprestado, tudo assim. Nós não pagamos aluguel, não pagamos nada. Eu trabalho com os artesãos da cidade. Por quê? Porque eles prestam um serviço que não é cobrado. Então, esse bazar, ele não dá custo nenhum para a Pai, ele só dá lucro. E por que eu inventei isso? Porque as crianças têm um material na Pai, só que o material não dá conta para ter uma loja, né? Então, só o materialzinho das crianças, nós não conseguiríamos ter uma loja como nós temos linda loja da Pai. E daí eu pensei, por que não ajudar o artesão de São José? E ele dá o trabalho dele lá dentro, ele dá o material dele e doa 25% para a Pai. Então, o Shopping Colinas sabe direitinho como nós funcionamos. Então, o artesão, né, que trabalha, ele dá o material dele e dá o serviço dele. No momento, nós temos 6, porque é longo o horário. E eles também têm que ter um horário para eles trabalharem, né? Então, eu tenho um gerente, olha que gracinha, o gerente, entre aspas, né? É o seu Barbosa. Ele tem 83 anos, ele trabalha já comigo, acho que quase 30. Ele já era mais moço, mas agora está com 83 anos. E ele é uma belezinha. Ele que acerta com a Pai os 20%. Todo mês ele vai lá, acerta. É uma coisa assim linda. É que eu digo assim, aonde tem amor, aonde tem Deus, sabe? As coisas fluem. E é lindo esse trabalho. E a Pai é lá na região sul, né? É ali no Bosque. Na Avenida Ouro Fino, número 280. E aberto para as pessoas conhecerem. Aberto para conhecer. Então, daí a história da Pai foi assim, que eu comecei com o Dr. Pedro. Depois, quando eu peguei a presidência, eu falei, para mim sempre teve uma missão. Porque quando eu peguei a presidência, nós tínhamos ganho o terreno da Pai. E já fazia um tempo e tinha que construir. Já fazia tempo que a Pai tinha que construir, senão ela ia perder. Lá no Ouro Fino. Ela ia perder aquele terreno. E o Dr. Pedro passou essa missão para mim, mas ele passou de uma maneira que ele já me deu uma ajuda. Então, qual foi a ajuda do Dr. Pedro? Uns franceses vieram conhecer o trabalho da Pai. E esses franceses ficaram encantados com o trabalho. Daí, eles deram para o Dr. Pedro alguns dólares. E com esses dólares que deram para o Dr. Pedro, nós começamos a construção. Foi o ponto de partida. Foi o ponto de partida, porque eu tinha que ter... Então, eu comecei acreditando de tijolo por tijolo a construir, né? Daí a gente fazia festas e tudo, mas via que não ia conseguir só com isso. E depois foi uma época que a prefeitura nos ajudou também um pouco. Então, ela nos ajudou e, de repente, quando a gente viu, nós construímos 2.000 metros quadrados. É uma beleza a Pai, ela é muito limpa, muito bem cuidada, gostaria até que você fosse ver. E são vitórias que a gente consegue, mas eu penso assim, não é a gente. Eu acho que primeiro é a mão de Deus. Eu sou muito assim. Primeiro eu acho tudo na minha vida, eu penso em Deus. Então eu acho que é assim, a mão de Deus, os amigos e a confiança na gente, né, que as pessoas têm. Nesses 35 anos, já tem dimensão de quantas pessoas foram atendidas lá na Apoio? Ai, olha, assim, muita, né? Porque muitas crianças também já se foram. Mesmo agora, há pouco tempo, eu perdi uma menina linda, sabe? Mas ela já tinha uma idade, a Simone é o nome dela, ela já tinha, acho que uns 45, 6 anos, e era adorável. E a gente sente, sabe? Porque eu vi a Simone, quantos anos que a Simone está na Pai, né? Mas são coisas assim, então a gente vai entrando, vai saindo, né?
Mas agora até fico pensando assim, tá na hora, né? Porque eu acho que tudo na vida tem um começo, um meio e fim. Não que eu vá sair de uma vez da PAI, mas essa responsabilidade de presidente, de tudo, a gente vai cansando, sabe? Então eu tô assim, mais ou menos vendo, preparando alguém, né? Eu não quero uma coisa política lá dentro, porque a PAI, isso que eu ia dizer, ela nunca foi política. Nós nunca tivemos, sabe? Mas a senhora conseguiu montar um time bom também, né? De conselho, Consegui né? montar um time bom, e, assim, mas São pessoas de vários segmentos. hoje em né? dia, sabe, Dirceu, dá um pouco de medo pelo seguinte, até isso é uma coisa que eu estou falando para você assim, do coração. Eu acho que uma entidade não pode ter politicagem no meio. E às vezes eu ando sentindo nos últimos tempos que sabe, já estão querendo entrar com coisa assim, não a política daqui. Algumas pessoas, até de lá de dentro, meio, sabe, querendo fazer política e tudo. E eu tenho muito medo, porque para mim caridade não é política. E eu não tenho partido, eu sempre me dei bem. Eu não sou filiada em nenhum partido e nunca fui pelo cuidado da PAI. Me convidaram muitas vezes para ser vereadora, e eu até vou falar, porque as pessoas, para quem eu vou falar, sabe que é verdadeiro. O Edinardo queria que eu pegasse uma pasta de Secretaria do Desenvolvimento Social, eu não quis. O Emanuel também convidou. Então, eu fiquei orgulhosa, mas eu nunca quis. O meu trabalho sempre foi um trabalho voluntário. Nunca fiz nada por dinheiro. Então, às vezes eu fico assim pensando, por exemplo, alguém querer entrar na PAI para querer tomar ser um político depois. Eu acho que não pode, sabe? Uma entidade, para dar certo, ela tem que se vir de dentro, do coração, e não assim misturar política no meio de uma entidade. Então eu me preocupo, mas eu penso assim, a escolha vai ser das pessoas, né? Porque eu assim, já tô, assim, a gente vai cansando, tem hora que você quer viver, e eu vivo muito bem, fico muito feliz com o que eu faço. Todo esse tempo na PAI, a PAI me trouxe muita alegria, aquelas crianças me dão prazer, né? Mas tem uma hora que eu acho que a gente sabe quando você quer. E eu tô assim, preparando, agora fui de novo para mais 3 anos. Eu falei, agora, sabe, eu tô vendo esses 3 anos, eu quero ver assim passar, mas não deixar a PAI. E que eu falei, essa alegria... O seu mandato vence quando? Eu estou começando agora de novo, daqui a 3 anos. Então, tem chão aí. Então, mas eu falei, mas eu não... Sabe, quando a gente já está mesmo assim, eu falo, eu quero assim, sabe que eu quero continuar assim? Por exemplo, eu invento uma festa, o pessoal responde, vai com alegria, e isso eu não quero deixar, porque isso você já fez uma coisa. Uma pessoa muito querida, que está sempre ao meu lado, é a Marilda. Olha, a nossa equipe, a Marilda, que você conhece, a Marilda Serrano, a Janaína, o Cividanes, sabe? Então, são pessoas muito, assim, antigas já. E até fora um monte que morreu, sabe? Já. São pessoas de credibilidade. Né? Como o Dr. Pedro Barbosa era da nossa equipe, ele faleceu. Então nós temos um time, o Beni da Cooper. Então são gente, sabe, gente que faz, sabe? Então eu acho que a PAI deu certo, porque na realidade é um time, em primeiro lugar, é um time que trabalha com confiança um no outro, sabe que está fazendo aquilo que é em prol de alguém, com amor e não com interesse. Nenhum desses diretores da PAI tiveram interesses políticos. Então eu acho isso maravilhoso, sabe? O pessoal novo que está chegando também. Eu tenho umas mães queridas agora que estão chegando e já estão na minha diretoria. Então são mães que eu vejo assim que vão fazer o melhor para a PAI. Então
vamos ver, né? Deus está no comando, como eu sempre acredito, que a pessoa que vai comandar, comande com amor, porque entidade não pode ter política. Tá aí, que todas as entidades, todos aqueles que cuidam de entidades têm esse pensamento de Vera Bufulin, né? Trabalhar sempre visando o próximo, independente de política. E o amor, viu? E o amor, né? O amor, Deus, como ela está dizendo aí. Então, nesse segundo bloco, você ouviu um pouco do que é esse trabalho voluntário, esse trabalho de caridade feito por ela, né, e toda a sua equipe através da APAI, Associação de Pais de Amigos Excepcionais de São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar um pouco mais de APAI e um pouco mais de Vera Bufulin aqui nesse Pense Nisso. Olha, não posso deixar de citar a Cecília Vasconcelos também. Ela é muito querida, viu? Que faz parte também da nossa diretoria e bem festeira também. Esposa do Rubens Vasconcelos. Isso, grande gente Rubens, querida. que é nosso telespectador. É. Já nós voltamos aqui no Pense Nisso. Destaque Vidros. Gente, há 30 anos no mercado, realizando o sonho de quem realmente contrata hoje, né, divisórias em vidro, portas, janelas, sacadas, enfim, dá para fazer o que você imaginar. O Ronaldo aqui, ó, tem mais de 30 anos, diz que dá para fazer. Certo, Ronaldo? A gente está aqui para atender o que precisar, na linha de vidros, esquadrias de alumínio, inox, fachadas, ACM, enfim. A gente tem hoje especial para mostrar para vocês aqui, é uma divisória de ambiente, que é essa que está mostrando aí no vídeo para vocês verem, que é um vidro leitoso, e esse sistema é todinho para fazer ambiente separado das salas e também me serve como lousa aqui na nossa sala de reunião. E o importante desse sistema é que ele não tem rolamentos, ele corre totalmente embaixo o peso, então pode fazer piso do teto até com 3 metros de altura. Olha só que legal, você consegue dividir os ambientes, tá certo? Você conferiu na tela agora. Isso é novidade, isso é lançamento e o Ronaldo tem para você também. Trabalha com box também, puxadores, muita coisa, né? Aqui a gente tem bastante variedade, estamos na Rua Paraibuna, número 699. Então passando uma linda reforma aqui, eu quero que vocês venham conhecer. E sem dúvida é a loja mais bonita de São José dos Campos, na linha de vidros, esquadrilha de alumínio e inox. Venha fazer um orçamento sem compromisso. A loja toda climatizada e com estacionamento aqui na porta. Liga agora, fala com o Ronaldo, tá certo? Tenho certeza vai receber o atendimento aí personalizado. Essa é a Destaque Vidros. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Muito bem, nós voltamos aqui no nosso Pense Nisso. Hoje, um Pense Nisso muito especial, conversando com uma pessoa muito especial, Vera Bufulin, contando um pouco da sua vida, contando um pouco da APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, esse trabalho voluntário, de caridade, solidário, feito em São José dos Campos. Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, que diz o seguinte, Vera, qual a forma correta de se referir a uma pessoa com deficiência? Olha, a base mesmo é amor. Para mim, eu acho que não existe. Por isso que eu acho assim
quem pegar a PAI tem que ter essa sensibilidade, sabe? É amor, só o amor mesmo faz um mundo melhor para as crianças e para tudo. Eu acho que é o símbolo para mim é amor. Tem outro que está dizendo aqui que o teste do pezinho começou pela PAI, é isso? Ah, bom, começou, olha, esse teste do pezinho nós temos uma história. Pode até dar uma polêmica aí, mas é o seguinte, nós montamos um laboratório, funcionou 15 anos, foi maravilhoso. E isso ajudava a gente a conduzir a PAI com folga até de dinheiro, né? Que nunca tivemos problema quando tinha o laboratório. Mas, de repente, a prefeitura, porque a gente fazia o quê? Montamos o laboratório para servir à prefeitura. E a prefeitura, ela perdeu a referência da saúde aqui em São José. E de repente, para quem que a gente ia prestar o serviço? Então foi fechado o laboratório. Mas nesse sentido, eu fiquei muito aflita na época, porque nós tínhamos funcionários lá dentro, tínhamos tudo, 15 anos, era um laboratório, e funcionários antigos e tudo. O que fazer? Né? Não foi só com a PAI de São José, não. Aconteceu, eu não sei se você lembra isso, várias APAIs perderam o laboratório. Vários, foi assim uma demanda no Brasil inteiro de perdas desse laboratório. Daí, o que aconteceu, nós fomos falar com a prefeitura, e nesse sentido eu não posso reclamar. A prefeitura foi maravilhosa com a PAI, ela indenizou nossos funcionários, porque senão a gente ia quebrar, entendeu? E a prefeitura nos ajuda, assim. Então ela chama termo de colaboração, né? E ela nos ajuda mensal. A prefeitura nos ajuda mensalmente, como o Estado também. Mas essa ajuda dada pela prefeitura não é o suficiente para manter... Não, então isso que eu ia dizer. E agora, com a pandemia, o resto a gente põe com as festas. E com a pandemia está dando meio desespero. Então eu estou reinventando alguma coisa para ver o que a gente pode fazer, porque festa está impossível de fazer. Mas, dona Vera, essa cidade que a senhora viu nascer praticamente, crescer, desenvolver, né? Ela participa, ela ajuda socialmente, no caso da PAI? Ajuda. Então, por exemplo, nós temos uma campanha do Adote. É que a gente não gosta muito de estar molando as pessoas, né? Assim, muito por telefone, porque eu acho que aquilo é desagradável, né? Às vezes você recebe um telefone daquele, parece que estraga às vezes seu dia, que insistem muito. Então, mas nós fazemos uma campanha do Adote já com os amigos mais antigos, que já sabem o trabalho. Então a gente tem essa ajuda pela campanha do Adote. E temos assim as promoções, como eu falei, que fica difícil agora no momento, mas a sociedade, de um modo geral, quando a gente pede, como aconteceu agora, né, com as cestas básicas, a resposta foi maravilhosa. E várias amigas minhas já falam em festa ou aniversário, falam, vou doar para a PAI. E isso é lindo. Agora mesmo nós fez o aniversário, o marido e ela fizeram um aniversário, pediram, em vez de presentes para eles, assim, bonecas, shampoos, sabonetes, carrinho, brinquedos e tudo, e vieram trazer para mim. Ensinando para a PAI. Então, isso, sabe, eu fico muito emocionada, porque eu nem pedi. Então, eu acho isso, assim, uma coisa maravilhosa. E várias amigas minhas têm feito isso. Na hora do aniversário, não querem presente e doação para a PAI. Então, isso é lindo, é que eu falei. Essas pessoas que estão nos assistindo agora e que quiserem participar da PAI, ajudar a PAI, como é que procede?
Podem ligar para a APAI, né? Nós temos o site da APAI, entra no site. Tem várias maneiras de ajudar, principalmente pelo site, entrando no site da APAI, APAI de São José dos Campos, né? Ou mesmo visitando a APAI na avenida, acho que até era melhor fazer uma visita, né? Pra gente, ou me ligar também, é o maior prazer que eu levo as pessoas. Na Avenida Ouro Fino, lá no Bosque dos Eucaliptos, né? Lembra daquele restaurante Chão Sulino? É em frente, em frente, é um lugar assim... Chão Sulino de um cordeiro mamão lá delicioso. Ali é bem em frente, é bem fácil, o nosso terreno é bem grande. Eu tinha um sonho, mas não sei se eu vou conseguir ainda. Assim, a APAI funciona, é maravilhosa, nós temos um pequeno salãozinho coberto, assim, mas eu queria ter um salão bem grande, coberto para esporte, para festa junina das crianças. E faz tempo que eu estou sonhando com isso. Pode ser que alguém que esteja nos escutando queira ajudar, não é? Hoje a APAI não está realizando nenhuma festa em razão do momento que nós estamos passando, mas na sua cabeça já é. O meu sonho, assim, eu até penso assim, puxa vida, se eu conseguisse sair da APAI com esse salão coberto, né? Como um esporte, salão de esporte coberto para as crianças seria assim. Ginásio da APAI. O ginásio da APAI eu gostaria, porque nós temos terreno. Ela tem o prédio e tem o terreno para construir isso. E até, né, não sei se o Cury vai me escutar, né? Mas eu pedi para o Cury isso, ele lá como deputado, se ele tiver uma verba e quiser nos ajudar. O Cury está agendado para... então pode falar para ele. Ele já esteve, mas está agendado para voltar aqui e vamos cobrar. Nós temos um projeto até. Eu já pedi, ele já encaminhei, mas também eu sei que não é tão fácil, ainda mais agora, como está a situação nossa, a gente não sabe, o futuro a Deus pertence, né? Como a gente não sabe o que vai acontecer, né? Daqui para frente, a economia e tudo isso me preocupa um pouco, sabe? Porque é uma responsabilidade que eu tenho nas costas com essas crianças, né? Eu fico preocupada, mas como eu tenho fé e acredito em Deus, e eu acho que nunca abandona a gente, não. Eu acho que Ele está sempre presente e olhando, né? E alguém aí que estiver escutando a gente, lembre que a gente tem esse desejo aí. Você é uma pessoa de luz. Obrigada. Muito forte e Deus está iluminando cada vez mais. Uma pergunta. O que São José dos Campos representa para essa taubatiana? Olha, eu até esqueço, o Taubaté que não me escute, mas eu até esqueço que eu sou de Taubaté. Porque eu só nasci mesmo em Taubaté. Naquela época, né, que eu sou antiga, naquela época a cidade era de tuberculoso, né, que era São José, assim, era conhecido até como, né, porque o clima era bom e tudo aqui. E a mamãe, né, mocinha, a mamãe casou-se com 16 anos, teve a minha irmã primeiro e depois eu com 18, e ela ficou com medo dos hospitais. Daqui eu fui nascer onde é a terra dela, porque meus pais são de Taubaté. Mas meu avô, ele não tinha só uma fazenda, ele tinha várias fazendas no vale. E a gente viveu a vida inteira, era do meu avô que deu pro papai, né? E deu pro papai explorar, era de todos os irmãos, né? E quando foi dividida com uma fazenda grande, o papai ficou com uma parte grande. Então, a minha história, no fim, eu não sei da história de Taubaté. Para mim, a minha vida é aqui, São José, né? Você era uma pessoa religiosa? Eu sou assim, eu não vou dizer para você, eu vou à missa, tudo, eu não sou uma beata de igreja, mas eu tenho uma fé que eu não esqueço de Deus. Eu vou à missa, cumpro como uma boa católica, mas eu não vivo ali na igreja, assim. Eu vou aos domingos cumprir a minha obrigação, porque eu acho assim, se eu vou numa festa,
eu tenho que visitar Deus pelo menos uma vez por semana, entendeu? Mas para mim Deus está em todo lugar, Ele está aqui presente, né? Ele está onde a gente está e você tem luz, Deus está com você. Então Deus sabe disso. Qual é o seu hobby? O meu hobby, eu acho que é ajudar o próximo, viu? É uma das coisas que mais eu gosto. Mas assim, de hobby mesmo que eu faço todo dia, eu gosto de caminhar. Eu gosto de caminhar na natureza. O meu marido, Delvio, já gosta de academia. Eu estou ensinando ele a caminhar na natureza agora, porque a academia está fechada. Precisou estar fechada para ele caminhar comigo. Então a gente caminha, nós moramos ali no Jardim Apolo, né? Tem aquele... quase um bosque ali no final dele, né? Que ele não pode atravessar, termina num bosque. Então a gente caminha todo dia ali. E agora, né? Eu já caminhava no Vicentina, que agora que é vizinho da gente, né? E o Delvio tem agora ido comigo e ele tem gostado. Ele está nos assistindo aqui. Como é que é a Vera Bufolin cozinha? E precisou agora da pandemia para ele provar alguma coisa minha. Eu falei, bem, depois de tantos anos que eu não gosto de cozinha, né? Mas como agora, assim, eu falei para minhas empregadas, olha, eu também sou velha, eu também preciso. Então, a gente faz um turno lá um pouquinho, eu não fiquei sem ninguém de uma vez. Mas elas já me deixam alguma coisa semi-pronta, mas de vez em quando, outro dia eu fiz um camarãozinho lá, até que ele disse que estava bom, mas precisou da pandemia para ele provar. A gente tem acompanhado, a senhora gosta de viajar muito, né? Uma viagem inesquecível, Vera Bufolin. Olha, são tantas, mas até nós estávamos comentando outro dia, o Delvio falou que é uma das viagens assim que para ele, né, que marcou um pouco, que é diferente, né, porque a gente já foi muito para Paris, para Roma e tudo, mas a Noruega a gente não tinha ido. Então talvez, como é uma coisa que a gente vai, né, eu acho que talvez nós já voltamos uma segunda vez para Noruega de um outro lado da Noruega. Mas eu acho que não vamos voltar mais. Então aquilo de você entrar, a gente gosta muito de navio, e de você entrar nos fiordes com um navio, aquilo é maravilhoso, sabe? Foi assim uma coisa linda. E a Grécia também eu gostei muito das ilhas gregas, não muito de Atenas em si, mas as ilhas são lindas, né? Conta pra gente aí umas pessoas marcantes na sua vida. Eu acho que não é minha mãe e meu pai, viu? Que eles são assim... sabe, uma coisa assim, olha, eu não posso lembrar, é melhor não falar, que pai e mãe pra mim é demais, viu? É uma coisa, e eles faleceram agora. Eu lembro que você me fez isso, eu já chorei por causa de você. Desculpa, gente, eu sou assim... A senhora tem algum ídolo? Ídolo? Sem ser seus pais. Você já viu? Sem ser o Delvio Bufolin. Sem ser. Acho que é o James Dean, que lembrava muito o Delvio. Eu vi o James Dean, eu dizia, é o meu ídolo, é o meu. Então acho que é ele. É o James Dean, sim, viu? Uma pergunta difícil agora. Se tivesse que deixar São José dos Campos para morar numa outra cidade, qual que a senhora iria morar? Deixa eu ver. Não sei, é difícil. São José mesmo, viu? Eu acho que eu fui tão feliz e sou tão feliz aqui que é impossível eu escolher outra cidade. E olha que eu conheço o mundo, hein? Outra pergunta difícil. O que a família representa para a senhora? Mas você vai tocar em tudo. Não adianta, família, olha, é amor, é tudo de maravilhoso. Eu acho que quem não tem amigos, quem não tem família, não existe. Eu acho que a pessoa tem que valorizar o amor, tem que valorizar a família. Para mim, eu acho que família e amigos verdadeiros é tudo, né? E o mundo se resume em amor, realmente.
as duas últimas perguntas, dona Vera. A senhora teria 10 minutos do presente para trocar com 5 minutos do passado. Nesses 5 minutos, nesses 10 minutos, a senhora estaria onde e fazendo o quê? Beijando meu pai e a mãe. Não adianta, olha, eu desmamei agora o ano passado e olha que eu não sou mocinha. Então não existe. E a última pergunta é óbvia, né? A grande saudade. Papai, nossa, é demais, é demais. Porque a minha vida inteira eu convivi com eles. O Delvio, até você sabe que o Delvio trabalhou em São Paulo tantos anos e o Delvio não mudou, nós não mudamos para lá por causa de mãe e de pai. Então, para mim, assim, foi muito difícil separar dos dois. A senhora tem uma família maravilhosa. Bom, nós queremos agradecer... Desculpa o choro, viu? Mas era difícil. Falei, hoje eu não chorei, mas falar de mãe e de pai não dá. Nós queremos agradecer, parabenizar por esse trabalho maravilhoso que a senhora faz aí em prol do semelhante. A cidade o agradece pela sua simplicidade, pela sua humildade e pela sua dedicação a esse próximo, sabe? O seu nome vai ficar marcado eternamente nessa cidade de São José dos Campos, nessa região. Querido. E que cada cidade tivesse uma Vera Bufolin para trabalhar para aqueles que precisam. Obrigada. Então, o programa de hoje foi maravilhoso. Muito obrigado. Parabéns. Que Deus continue o protegendo. Tá? Muito obrigada. Eu só tenho de dizer uma palavra para você. Gratidão. Viu, querido? Gratidão mesmo. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado ao Delvio. E é isso aí. O nosso Pense Nisso de hoje falou com Vera Bufolin, essa pessoa maravilhosa. Falou sobre a paz, esse trabalho maravilhoso que essa Vera tem feito com sua equipe em prol dos excepcionais de nossa São José dos Campos. E é isso. Programa que eu fiquei muito feliz em levar. E eu até também. vocês. Eu, desculpa aí o choro, que eu sou boca mole. Meu pai me chamava assim. Obrigado. Amanhã nós estamos de volta aí com mais um entrevistado aqui no nosso Pense Nisso. Obrigado e até lá, hein?